Olá, boa tarde a todos. Hoje estamos aqui com a professora Udi Tonon, nossa querida terapeuta e professora no curso de Ayurveda. Hoje nós vamos falar de Ahara, então, primeiro, agradecer a todos que estão por aqui hoje, que vão chegando, os que vão assistir depois, lembrando para que vocês possam assistir outros assuntos, muita coisa boa ainda vem para o ar, né, no canal do Prema. Então, façam sua inscrição ali e ative o sininho de lembrete para não perder nada. Então, começando hoje com a Udi. Udi, muito obrigada por ter aceitado esse convite para falar no dia de hoje de Ahara. Sei que 1 hora é um tempo curto para falar, mas eu acho que vai ser fascinante, né? Vamos beneficiar a todos com esse assunto tão maravilhoso. E eu vou passar essa bola para você. Obrigada, Vanessa, obrigada pelo convite, né? E é sempre muito bom estar junto com o Prema ON e também falando sobre a Ayurveda, né? E esse assunto do Ahara, que é um princípio alimentares ayurvédicos, que é a alimentação, e é sempre muito grandioso, ele é muito extenso. Então eu fiz um enxugamento, botei alguns tópicos para ter assim um entendimento. Então, antes de falar de alimentação, temos que observar, tá, como a Ayurveda faz a leitura da pessoa, porque nós tratamos a pessoa, não a doença. Sim. Ele é individual. Ela não trabalha dessa forma. Então, a gente trabalha a constituição dela, seu biotipo. Então, a alimentação ela vai ser única para aquela pessoa, naquele momento. E como é que é isso? Sabemos que no universo, tá, nós temos elementos que estão em todo o universo, que são chamados de Pancha Mahabhutas, que são os 5 elementos. E que é o éter, o ar, o fogo, a água e a terra. Então, esses 5 elementos, eles existem em todo o universo, como também existe dentro de nós. Nós somos constituídos com esses elementos. Né? E como é que eles se expressam? Eles se expressam mantendo-se a fisiologia humana sob a forma de 3 princípios vitais, que são os doshas. Então, o vata, ele é constituído dos 2 elementos, o éter e o vento, que é o ar. Vento e ar é a mesma coisa. Tem o pitta, que é fogo mais água. É o calor, quando a gente fala de fogo, é o calor. Né? E o kapha, que é terra e água, que é uma constituição pesada. Então, o vata ele tem uma constituição leve. O pitta ele tem uma constituição quente, né? Com movimento, mas ele é quente. E o kapha ele é uma constituição de terra e água, que junto dá como uma lama, ele é pesado e úmido. Né? Então, em cima desses 3 aí, é que a gente vai avaliar a forma como fazer uma alimentação para ela. Mas, além disso, nós temos outras coisas para averiguar, né? Que são assim, a forma como a gente vai ver a constituição dela, a qualidade de vida dela, a rotina diária, não é? Aqui foi falado ontem pela Juraci. E com isso, a gente também tem que ver a etapa da vida que ela está passando. Porque nós temos 3 etapas da vida. Então, nós nascemos, a criança é kapha. Então, a constituição que ela precisa para crescer. Então, a quantidade dos alimentos vai ser alimentos, né, não podem ser padronizadas,
pois depende do fogo digestivo. Além de ver a constituição dosha, tu também tem que ver o quê? A digestão dela. Se ela está com uma digestão boa ou não. Se ela teve a constituição, uma força, um calor nessa de digestão, que seria mais para o Pitta. O Pitta tem um fogo. Né? Então, isso vai depender, por isso que ele é individual. Nessa forma de avaliar, ver como é que ele tem. Se ele tem frio, se ele tem... Ai, está caindo meu coisa. Se ele tem frio, se ele tem calor no corpo, se ele tem uma boa evacuação, se ele não tem uma boa evacuação. Então, ele vai ter algumas características que são dos doshas. Tá? Daí, assim, uma alimentação saudável. Tá? O que seria uma alimentação saudável? É muito importante saber o que é fome realmente. Porque a fome, ela quer dizer o quê? Que tu tá com o estômago vazio. Então, assim, vai depender muito do fogo digestivo dessa pessoa. Que a fome, tu tem que comer quando está com fome, e não quando simplesmente porque tu acha que está na hora de comer, ou então porque está todo mundo comendo, ou por necessidade do emocional. Né? Então, assim, tu tem que sentir que a fome tem que ter, para comer tu tem que comer com fome, senão não vai ter uma digestão boa. Né? Os doshas têm que ter um equilíbrio. Então, todo alimento ingerido sem fome de verdade não será nem metabolizado pelo organismo e se tornará toxinas dentro dele. Então, que a gente chama até de ama dentro da Ayurveda. Então, assim, se tu come de manhã, aí chegou perto do meio-dia, tu não está com fome e tu come igual, então tu vai fazer um acúmulo no teu estômago. Não vai ter uma digestão boa. Daí é uma porta para as doenças. Não é? Então, a gente tem que ter todo esse cuidado de sentir que o momento de comer, não é? Tu tem que estar preparado para isso. O teu organismo tem que estar. Né? Devemos saber a hora interna correta de comer. O que quer dizer isso? Da mesma forma que a gente tem horários, né, da vida, que a gente capa quando criança, né? Depois tu passa por uma fase grande da vida, que é dos 16 aos 60 anos de Pitta, que é uma fase mais longa da vida. Tu também tem a fase Vata, que é a fase dos 60 em diante. Então, assim, o comportamento de cada um vai ser um alimento também diferente. Não vai dar para uma criança o que um adulto come. Né? Uma pessoa vai precisar de comida mais pesada, outras vão precisar de comidas mais leves, né? Umas vão precisar de comidas mais untuosas, mais úmidas, mais oleosas, outras vão precisar de comidas mais secas, né? Mais astringentes, mais picantes. Então, tu vai vendo que tem diferenças de cada constituição e de cada época da vida, como também épocas de clima, vamos falar assim. E também, assim, o horário do dia. Quando a gente não acorda com tanta fome. Pelo menos o normal é tu sentir a fome perto do meio-dia, que seria, vamos dizer assim, o almoço seria o prato principal, que seria esse. E depois, às 18 horas, não é na mesma quantia. Tu pode até comer a mesma comida que tu comeu ao meio-dia, mas em pequena quantidade. Porque de noite, tu já não tem o quê? O calor do dia, o calor do sol.
é o Sol, que se chama o Agni, nosso Agni, que é o fogo digestivo, segue a força da natureza. O Sol é o grande doador do Agni. Então, no meio do dia, quando devemos fazer a principal refeição. Por quê? Porque nós estamos com o fogo digestivo bem mais forte do que os outros horários. Tá? Um pouquinho de água. No final do dia, o poder digestivo ele está diminuído. Então, se tu for comer muito depois das 18 horas, essa tua digestão não vai ser completa, não vai conseguir digerir essa comida. Então, isso quando a gente fala, pessoas que normalmente já estão indo dormir. Porque hoje em dia tem gente que estuda à noite, tem trabalho à noite, então isso já são peculiaridades. Mas o normal do nosso corpo seria sempre ao almoço principal e depois uma janta cedo, né? Não tarde, porque tarde vai fazer com que essa digestão seja muito devagar. Tá? Então, assim, ó, o Ahara, que é a dieta, para montar uma dieta. Eu coloquei aqui uma figura de uma família. Nessa família tem crianças, tem adultos, né, da idade do meio, que é o Pita, e pessoas idosas. Então, na mesa, tu vai o quê? Tu vai ter que ver comida que dê para as crianças comerem, para os adultos e para a pessoa idosa. Porque a digestão deles vai ser diferente. Né? Então, também tem isso aí. São formas diferentes de tu veres que tem que ser individualizado o alimento também. Tá? Então, o alimento saudável para uma pessoa pode se tornar-se veneno para outra. Porque eu tenho que saber da minha constituição. E em cima da minha constituição, eu vou usar temperos, que ajuda muito, vamos dizer, se tu bota uma comida. Para uma criança, tu não vai botar muitos temperos, tu vai botar comidas mais nutridoras, né? Enquanto que para o jovem, que tem uma facilidade, uma digestão, essa pessoa vai ter mais facilidade para comer de tudo. Tudo bem? E a pessoa idosa, ela vai precisar do quê? De uma alimentação também mais nutridora, né? Porque já está numa fase vata, né? A fase vata seria onde ele precisa de criar vigor, força no corpo. Então, como ele não tem esse vigor, essa força, já está diminuindo cada vez mais, ele tem que botar na comida alimentos que fortaleçam ele. Então, ele não pode acompanhar um jovem, comer só um prato de salada com outras coisas, né? Ou então lanches. Não, ele tem que comer comida mesmo. Alimentos que fortaleçam ele. Então, regras para uma boa digestão. Não deve haver pressão excessiva no estômago. Tu não pode comer demais. Temos também uma forma de comer e sentir que tu não deixou pressão no estômago. Comer de pé é uma coisa que nos faz muito mal. Por quê? Tu não tem a sensação de que tu tem que parar. Deve haver alívio da sede e da fome. Então, tu não pode... a fome, ela tem que... Na hora de começar a comer, tu vai estar com fome. Agora, depois, isso vai... Depois que tu come, tu não pode continuar sentindo fome. E a sede é a mesma coisa. Então, quando tu sai da mesa e começa a sentir muita sede, é que houve alguma coisa que deu errado ali. Né? Botou excesso de alguma coisa que pesou demais. Então, te dá sede, e isso aí não é legal. Deve haver uma sensação de conforto no ficar de pé, sentar, dormir, andar, respirar, rir
falar. Então a pessoa sai da mesa e está normal, ela não sente aquele peso, aquele sono, sonolência depois do almoço. Isso aí é uma forma que a pessoa comeu demais, se excedeu. E isso vai trazer ama, né? A digestão não vai ser feita como tem que ser feita. Porque mexeu na digestão, no jatarágno que a gente fala, que é a parte da digestão do estômago. A comida ingerida pela manhã deve ter sido digerida à tarde. E a comida ingerida à noite deve ter sido digerida na manhã seguinte. Então, quer dizer, a digestão tu tem que dar um tempo para ela. Tu comeu, quando tu for fazer a outra refeição, tu tem que saber que já foi feita a digestão daquela anterior. Nunca deixar excesso de comida, quer dizer, comida no estômago. Né? Aquela sensação de ânsia de vômito, azia, sensação de comer e continuar com fome, arrotos, gases, são sensações, expressão do corpo de que não está boa a digestão dela. Tá? Então, uma boa digestão nos traz força física e mental. Então, a gente consegue estar bem mentalmente e espiritualmente também. Né? A pessoa se torna leve, tranquila, sem ama, que é sem toxinas no corpo, com vigor no corpo. A gente eu coloquei aqui o estômago, tá? Como é que tu controla a comida? Então, o estômago deve ser preenchido com 2/4 com alimentos sólidos, que é a primeira coisa que tu vai fazer é comer a comida sólida, tá? Sólida mais pesada. E depois tu vai comer a salada, mas junto com isso tu pode tomar o quê? Um copo d'água. Não é gelada, temperatura ambiente, ou até com uma forma de um chazinho, um chá digestivo, desculpa. E pode ser de erva doce, pode ser de camomila, pode ser de capim-limão, também dependendo do quê? Do seu biotipo, do seu dosha, tá? Mas a digestão, ela ajuda muito com esse líquido, dando para ele essa forma de poder mexer na comida e deixando um espaço, tá? Então, tu deixa um espaço vazio que é para o ar. Então, tu nunca enche o estômago até em cima, tá? É a metade do estômago só. Então, um prato de comida de uma pessoa, ela tem que perceber que ela está satisfeita, ela tem que sentir que está satisfeita. Mas sempre com a sensação de que poderia comer um pouquinho mais. Aquele poderia comer um pouquinho mais que é o pecado. Então, a gente tem que sentir que pode parar ali. Então, como é que tu tens que ter comportamentos? Né? Quando tu chega para fazer uma refeição, tu tem que estar com as mãos lavadas. Né? Então, lave as mãos. Concentre-se e conscientize do paladar do alimento. Nas refeições não devemos falar nem rir. As pessoas têm o costume de, quando vão se reunir, gargalhadas na hora do almoço, risar, conversar em voz alta, se expressar de uma forma errada, porque naquele momento é o momento que tu está botando o alimento para dentro do teu corpo. E isso aí é uma leitura, porque tu vai ter que fazer uma mastigação bem feita, não é? Tu tem que sentir que tu está engolindo essa comida de uma forma correta, sentindo que tu está botando prana para dentro. E
as pessoas não percebem isso, ficam no celular ou ficam dentro da TV. Então, assim, ó, comem de pé, comem dentro do quarto, não é? Então, são hábitos, costumes errados, que não tem nada a ver com o alimento. Então, às vezes, até tu pode ter alimentos saudáveis ali, mas tu não está respeitando as regras como tu tem que colocar essa comida para dentro do teu corpo, né? Ou come muito rápido, ou fica mastigando muito tempo e a comida ali parada. Isso também está errado. O alimento deve ser ingerido em um local agradável com os acessórios adequados, que seriam pratos, talheres, ou então costumes, hábitos do seu ambiente, mas assim, ó, num lugar claro, num lugar limpo, não é? Uma comida fresca, fresquinha, nada de comida requentada, comida que já está velha na geladeira, alimentos que já passaram do tempo, não é? Então, são coisas que isso também traz doenças. Então, a gente... Como também a água, tá? A água tem um papel vital na manutenção do equilíbrio corporal. A água é bem aceita em goles pequenos, acompanhando o alimento ou como chá digestivo. É aquilo que eu falei anteriormente, que tu tem que ter assim, o costume de tomar, ele que se torna um bálsamo, né? A gente tem assim, ó, que ter cuidado com a água, no sentido de antes, durante e depois. O que acontece com a água? Antes, se tu tomar um copo de água, em primeiro lugar, você toma água gelada. Por quê? Porque tu apaga aquele acne. Então, se tu toma água, mesmo a água fresca, né, ou ela vai diminuir a tua fome. Então, tomar somente um pouco para não prejudicar o efeito antes da refeição faz emagrecer. Por quê? Porque tu vai diminuir o fogo digestivo. Tá? E durante, se tomar em goles pequenos durante a refeição, mantém o peso ideal. Então, ele não atrapalha a digestão. E o depois, após a comida, o efeito de nutrição agrava capa, ele engorda. Tu comeu e bota água, então acaba tu prejudicando e ela ficando mais no teu corpo, né? Retém líquido. Então, a ingestão de comida deve ser regulada pela condição do acne, que é o fogo digestivo. Tá? Aquilo que a gente estava falando ali em cima. E coma quando tiver fome e beba se tiver sede. São regras bem básicas de Ayurveda, tá? Tu come quando tem fome, porque senão, se tu não tá com fome, o que tu vai fazer no horário do meio-dia? Então toma um chá, pula essa hora, porque tu tá com ainda comida no estômago. Então é bom tomar um chá de gengibre, um chá de erva doce, de puncho, né, de hortelã, para o quê? Para fazer aliviar essa comida ir embora, para ser feita, né? E beber a água, o nosso corpo ele tem essa inteligência. Quando sentir sede, tomar água. Não tomar água por regras, né? O corpo de um vai depender, é diferente do corpo do outro. Então, tu vai sentir sede, tu bebe. Aquela pessoa que não sabe, que às vezes se esquece de tomar água, daí então é porque ela tem que entrar num equilíbrio. Tá? O Vata tem muito isso de esquecer de tomar água. Ele esquece de se alimentar também, e não só água. Então, também tu tem que criar o quê? Hábitos. Se observar, aprender a se observar. Se a pessoa não se observa, ela não vai captar isso.
O vata tem muito esse risco aí do dosha vata, né? De a pessoa que for mais vatinha, ela ela peca muito em deixar para depois. Ela está criando, ela está trabalhando, ela está fazendo outras coisas que para ela é mais importante do que estou com sede, vou pegar um copo d'água. Né? Ou eu estou com fome, deixa para mais tarde. Aí já não está mais no horário. E assim ele vai perturbando cada vez mais os doshas. Então, o que é apetite e a digestão? A recomendação é estimularmos a ingestão de comida leve e evitarmos o excesso daqueles considerados pesados. A Ayurveda trabalha com alimentos que se coloca nas qualidades de pesado e leve, tá? Quente e frio. Então, tu trabalha dessa forma. Como vai colocar no prato? Consumir mais alimentos pesados se nossa capacidade digestiva estiver aumentada pela prática regular de atividade física, não é? E o uso de condimentos quentes que aumentam a digestão. O que a gente quer dizer com isso? Pessoas que estão com atividade física maior, é claro que essa precisa de uma comida mais pesada. Pessoas que trabalham braçal, né, fazem muito exercício físicos, ele necessita comer mais, pela forma de vida que ele está vivendo. Ele vai sentir mais fome do que o normal para os outros, né, que não fazem tanto atividade física. Então, assim, nunca tu vai ver o prato de um igual ao outro. Tudo vai depender da tua vontade de ter, vamos dizer, da tua fome, tá? A qualidade da tua condição digestiva mesmo. Então, tu pode botar, botei aqui um prato de salada, tu pode comer bastante isso aqui, mas tem o arroz, tem o feijão, tem a carne tem que comer ela separada, sozinha, por quê? Porque ela é uma comida muito pesada. Então, ela torna-se uma digestão que vai precisar fazer muito trabalho para digerir essa carne. É uma das mais pesadas que tem. Depois a gente vai colocar aqui o que é pesado e o que é leve. Então, eu coloquei aqui carne, guru se diz pesado. Então, tem o iogurte, tem o queijo, tem os legumes de raízes, tá? Que eu botei beterraba, aipim, batatas. Tem as oleaginosas, que também ela tem bastante, ela é pesada. O ovo, ele é tão pesado como a carne também. Então, alguns deles estão aqui, que eu coloquei. E tem o lado que é leve. Leve é arroz, o ghee, que é a gordura principal que a Ayurveda vê, não é? Que é feito da manteiga clarificada, frutas, legumes folhosos, leguminosas e as sementes. Então, aqui também tem o lado, então, que é leve. Então, a gente viu comidas pesadas e para quem é as comidas pesadas e para quem é as comidas leves. Né? A gente viu que o vata, ele é uma constituição leve, porque ele tem ar e éter. Então, ele não vai comer comidas leves constantemente. Ele pode botar leves no prato dele, mas ele tem que se alimentar com comidas mais pesadas. Não quer dizer que ele tem que ir para carne, mas vai mais para os legumes, né? Coloca comidas com mais consistência e com especiarias. As especiarias, os temperos, ele está muito dentro da comida, né? Que é o gengibre, é o cúrcuma, é a canela, é o cardamomo, é o cominho, né? É o coentro, é a hortelã, é a pimenta. Então vai precisar o quê? Sempre tendo esses temperos, mas depende para quem. Porque esses temperos, eles podem ser frio e podem ser quente. Então, também tu tem que ver
como que tu vai temperar aquela comida. Tá? Então, a Ayurveda, vendo dessa forma, ela trabalha com os 6 sabores, né? Que são o sabor doce, o sabor ácido, o sabor salgado, sabor amargo, sabor picante e sabor adstringente. Esses 6 sabores têm que estar no prato de uma pessoa que está com uma condição normal, que não está em desarmonia. Tu só vai montar uma dieta com restrições quando a pessoa não está bem com a sua digestão, né? Então ela está tendo reações que tu percebe que ela está com ama, ou ela está retendo líquido, né? Ela está muito pesada, ou ela está muito fraca. Então tu vai modificar o prato desses 6 sabores dependendo do desequilíbrio que ela contém, que ela está tendo, né? Em cima do que? Desses Pancha Mahabhutas, que é dos 5 elementos, e junto com que está dentro dos, se expressando dentro dos doshas. Então é assim que a Ayurveda trabalha, e não olhando para todos. É bom para mim, eu gosto muito de comer, vamos dizer, alface, comer bastante alface para o outro, mas não quer dizer que vai ser bom para ele, né? Vai depender muito do que está acontecendo e como ele é, qual é a constituição dele. Então, vamos explicar cada um. Tá? O doce. O doce diminui vata, então ele é muito nutridor. O paladar, quando a gente está falando aqui, a gente está falando do paladar, né? É o rasa. Então, esse primeiro paladar que tu sente, e é o que vai para o estômago, vai fazer essa digestão, ele é pesado. São coisas nutridoras. São alimentos que é muito bom para pessoas fracas, que são pessoas muito leves. E esse mesmo alimento aumenta a capa. Tá? Esse doce também é bom para pita, só que também ele não pode comer em excesso, senão também ele vai aumentar o capa dele. Mas, para o pita, ele também aceita bem o doce. Tá? Aqui nós temos os ovos, o açúcar, as frutas, a beterraba, dos legumes doces, né? Os cereais, o ghee, o leite e as oleaginosas, tá? Colocando alguns alimentos pesados que fazem muito bem para o vata. Então, a ação do sabor doce. Desde o nascimento, ele produz grande força nos tecidos e é muito valioso para as crianças, idosos, feridos e pessoas emagrecidas. Difícil de digestão, ele é um sabor frio, pesado e gorduroso. Então, as características desses alimentos é desse aí, e é o que o vata precisa para se nutrir. Então, a fase vata, que é os idosos, necessitam desse sabor aqui, muito. Tá? E para a criança é o que ela vai precisar. É claro que ela vai ser devagarinho, até conseguir comer todos os alimentos doces. Mas principal para ela vai ser o arroz, para as crianças pequenas, né? E depois vai criando o quê? O sono dos legumes, das hortaliças, né? Então, assim, vai depender muito devagarinho, tá? Mas o arroz é o mais tático. Nós temos aveia, tá? São alimentos cereais. O ácido diminui vata também e aumenta pita e kapha. Então, o ácido são aquele que tem o iogurte, o limão, a uva verde, o queijo, né? São alimentos que contêm aquela acidez. Tá? Então, para o pita e kapha não faz bem. A ação desse sabor. Esse sabor estimula a atividade digestiva, sensação de arrepio, promove a salivação. Ácidos
tem potência quente, leve e oleoso. O que mais a gente importa aqui é saber a potência dele. É aqui que indica muito para que qual dos doshas serve ele, né? Ele não serve para o Pitta porque ele tem uma potência quente, né? E ele não serve para o Kapha porque ele é oleoso. Então, isso também é muito importante saber dentro da Ayurveda, que trabalha muito com isso. O salgado, ele diminui Vata e aumenta Pitta e Kapha. Então, os sais, nós temos uma variedade imensa, cada vez mais aparecem sais, né, de qualidade. As algas, eu botei ali também ele também é salgado. Ele pode, tu colocar, quando tu bota algas na comida, assim, tu nem coloca sal, né? Então, o sal, ele é importante, ele é um mineral. E desse mineral e também tem as plantas, que é um vegetal, que é as algas, né? Mas geralmente vem como mineral, né? Então, o sabor salgado aumenta a atividade digestiva, melhora o sabor, promove muita salivação, tem qualidade quente, ele é pesado e é oleoso. Então, a gente tem aqui umas qualidades bem para Vata, tá? Pessoas leves. Agora vem o amargo, considerado o melhor para o Pitta. Pitta sempre deveria, então, a fase, depois que tu sai da fase infantil, que também entra a adolescência, tu vai para, que é a transição, tu vai para o experimentar os outros sabores. Principalmente o amargo, que os adolescentes, né, não gostam muito, e até os adultos que deveriam experimentar. Tem o picante, que são principalmente tu encontra nas pimentas, e tem os folhosos, também tem os picantes, e também tem em algumas raízes também. Então, ele tem que estar mais presente, ele faz muito bem para o fígado e para a digestão. Nós temos aqui um exemplo do dente de leão, almeirão e o ruibarbo. O ruibarbo é extremamente amargo. Ação do sabor amargo. Alivia a sensação de queimação, doenças de pele, coceira, ajuda a digestão, purifica o leite materno, aumenta a inteligência, apresenta qualidade fria, leve e seca. Tá? O que melhor se beneficia com o amargo é os doshas Pitta. Então, picante. Picante diminui Kapha e aumenta Vata e Pitta. Então, ele é excelente para quem? Para o Kapha. Né? Então, para o Kapha deveria não ter sal na comida, não ter açúcar, doces na comida, comida não ser pesada, né? E ter o que? Bastante especiarias. Como a gente vai tirar o sal, se ele não pode tirar o sal, diminuir muito o sal, mas ele se colocando o que? Temperos, né? Especiarias. Essas especiarias é o gengibre, o cúrcuma, a canela, a pimenta. Esses picantes fazendo uma massala, tá? Que a gente pode fazer o quê? Uma massala que pode fazer em pós, né? Se tu não vai cozinhar na comida, junto com a comida, tu pode fazer uma massala. São uns pozinhos que tu mistura e depois coloca no prato. Isso já ajuda o quê? A cozinhar a comida. Porque o Kapha, ele vai estar com uma dificuldade, ele tem uma digestão muito lenta, tá? Ele é frio. Então, ele precisa de coisas quentes e que aumente a digestão dele. Sabor picante. Então, ele seca a gordura e umidade. Então, ele tira aquela umidade do corpo que o Kapha tem. Tá? Então, são duas coisas que ele faz. Ele tira a gordura e tira a umidade do corpo. Estimula e irrita a ponta da língua.
garganta e face, com muita facilidade, né? Então a gente tem que ser o quê? Tanto o sal como a pimenta, tu vai colocar na comida, nunca comer pura, né? São os dois sabores que tu nunca vai comer sozinho, eles vão estar dentro da comida. Então, causa sensação de queimação durante a digestão dos alimentos, quebra coágulos do sangue, alivia a capa. Potência quente, leve, seco e penetrante. Adstringente. Diminui pita e capa, aumenta a vata. O adstringente também é muito bom, principalmente para o capa. O capa são esses dois aí, picante e adstringente, tá? São os principais para o capa. Então, o quê? Porque ele faz secar, tá? Ele tira o líquido também. Coloquei aqui a maçã, a romã, tá? Maçã também é muito bom, a pera, a cúrcuma, banana verde, berinjela, são um dos alimentos que a gente vê, mas tem um monte de alimentos adstringentes, principalmente as frutas, quando não estão maduras, elas são mais adstringentes o sabor. Quanto mais madura a fruta, mais doce ela se torna, vai ressaindo o adstringente, né? Então, para o capa, ele poderia comer uma fruta mais para o adstringente. Nunca deixar aquela fruta amadurecer demais, senão ele vai criar mais um paladar doce. Ações do sabor adstringente. Auxilia na compactação do material fecal, em preparação para a eliminação. Então, é ele que tira aquela umidade, ela seca as fezes, né? Senão viria líquida. Não é facilmente digerível, promove ressecamento de água e gordura, possui potência fria, qualidade pesada. Então, potência quente, potência fria. Assim a gente trabalha os alimentos, né? Pesado e leve, potência quente e fria. Então, o ácido e o salgado são alimentos quentes, são os que esquentam, tá? E o picante também. Então, é o ácido, o salgado e o picante são quentes. E o frio é o doce e o adstringente. Então, a gente separa ali e para montar, dependendo do que tu necessita. Quando está em desequilíbrio, né? Dieta. Quando estamos saudáveis, a dieta deve estar de acordo com nossa constituição. Então, não tem, tu bota 6 sabores, dependendo da tua constituição, tu vai botar mais pro teu tipo da tua constituição, né? Então, se eu for pita, eu vou colocar coisas mais frias no prato, não é? Porque eu tenho que me refrescar, porque o pita ele sente muito calor. Então, eu tenho que botar mais coisas frias no prato e leves, né? Então, assim, não tão leve como o capa. Então, ele está no meio termo. Ele não é tanto vata, mas também não é capa. Então, ele está bem no meio termo, porque ele já tem uma umidade no corpo. Não é como a umidade que tem o capa, mas ele tem ali fogo e água nos doshas, tá? Então, ele tem que fazer uma alimentação mais fresca. É o único que consegue comer coisas cruas, porque o Ayurveda não trabalha com alimentos crus, ele cozinha o alimento. Porém, quando ocorrem desequilíbrios, a dieta deve estar de acordo com a desarmonia. Então, aquilo, se está em desarmonia, tu vai montar uma dieta conforme a desarmonia que deu. Qual dos doshas entrou em desarmonia? Aí tu monta conforme um anti-capa ou um anti-vata ou um anti-pita. Quanto melhor entendermos o desequilíbrio, maior será a nossa capacidade de individualizar o tratamento.
Então, aqui eu montei, tá? Vou dar um exemplo, assim, da dieta anti-vata, como é que tem que ser. Vata sofre de emagrecimento e má nutrição. A dieta anti-vata deve ser oleosa, uso do sal, alimentos cozidos e ervas digestivas. Ele é quente, tem que ser uma comida quente, tá? Pesada, fortalecedora e frequente. Fazer 3 refeições ao dia e podendo fazer alguns lanchinhos, porque ele é tão leve, ele é tão necessitado de se nutrir que ele pode fazer isso, ele deve fazer isso, né? Alimento saudável. Uma dieta anti-pita, a alimentação para a pita é refrescante, pouco sal e pouco condimento. Por que pouco sal? Porque aumenta o calor, não é? E ele já tem calor, o pita, então ele não pode muito com sal. Então ele tem que ter muito cuidado, porque aumenta muito a pressão dele, né? E os condimentos do pita também são refrescantes, são frias, como vai muita erva doce, vai a camomila, mas para temperos de alimentos é o cominho, o coentro e o funcho. São 3 alimentos, são básicos para o pita, como também a alcachofra. Não tem muito. O pita, assim, quanto menos, com muitas especiarias não, mas tendo coentro, o cominho, né, já está mais do que bom, né? E os outros realmente assim, olha, passar por cima, né, algumas coisas. Dependendo se ele está necessitado de alguma outro tempero, daí tu pode colocar. Mas ele é muito chato, ele é muito do cheiro, ele é do paladar também, então ele tem que ser uma coisa bem serena para ele. Tá? Que ele tem um paladar muito rápido. Levemente pesado, então o doce entra, os paladares doces, né? Mas não é o principal dele. Ele tem que ter bastante também amargos, né? Principalmente comida, o alimento amargo. As refeições devem ser feitas com calma e estar presente no momento. Por quê? Porque ele é muito para ontem. Então ele come rápido porque ele já quer trabalhar, ele já tem outras coisas para fazer, sabe? Então ele não está às vezes no momento. Então tem que trazer o pita para aquele momento, sereno, né? Deixa o trabalho para depois. Ele tem que se acalmar. Quanto mais tirar ele do estresse, melhor. Então ele tem que trabalhar muito esse lado do emocional dele, porque também ele tem uma tendência muito grande de ficar o quê? Bravo, né? Brabeza, irritado, agitado, ou quer fechar um negócio, porque ele é muito dinâmico, né? Ele é muito rajásico também. Então isso traz para ele um desequilíbrio muito rápido, né? Você está então para fechar um negócio, ou está com muita fome, ele come muito rápido. Então ele tem que ter mais calma para fazer isso. As 3 refeições por dia são suficientes. Também assim, 3 refeições, mas principalmente é comer o quê? Um almoço e uma janta leve. Tá? Seria essas 2 aí. A outra é uma refeiçãozinha, um lanchinho, alguma coisa assim, mas nada que altere o emocional dele. Uma dieta anti-capa, tá? A dieta para a capa deve ser quente, leve e seca, com condimentos, evita-se alimentos frios, pesados, oleosos, uso do sal, uso do açúcar e crus. Então, o capa não dê nada cru, como também para o vata, porque como o fogo digestivo dele, essa digestão é muito devagar, é muito lenta, é irregular do vata, e do capa quase que é parando. Então o que a gente tem que fazer? Tu já tem que ajudar a cozinhar os legumes, não dê legumes crus para ele.
Isso vai fazer com que fique parado no estômago. Então, o alimento tem que estar sempre cozido, nem que seja um tempero por cima, não é? Uns temperos com alho, faz uma massala, coloca um molho quente por cima. Então, cozinha o alimento, mastiga bem o alimento para auxiliar nessa digestão. Como também um chá digestivo para ele, tendo sempre o gengibre. Tá? São 3 que não pode faltar: é o coentro. O coentro é muito bom para o capa, mas não é o coentro, é o gengibre, a cúrcuma e a pimenta. São 3 que é necessário ter, porque são astringente e picante. Então, alimentos nós também temos. Como nós temos os doshas físicos, nós temos doshas da emoção, do mental. Agora me deu um branco, mas o mental, que é o sático, tamásico e rajásico, que são os doshas mentais, que a gente chama. E nós temos comidas com essas características, tá? Então, nós temos alimentos tamásicos, que são carne, ovo, iogurte, são todos aqueles pesados. Queijo, fritura, sorvete, farinha de trigo branca, açúcar refinado, são alimentos pesados. Fora outros alimentos também, mas os principais são esses aí, tá? Que nos traz o que? Embotamento, a mente fica curta, né? Lenta, preguiçosa, se torna muito embotado. Então, mas ao mesmo tempo tem pessoas que, como estão muito leves, necessitam de esses alimentos. Não vai dar com excesso. Então, quem não pode com alimentos tamásicos são os kapha, principalmente o kapha, né? Mas a fritura, o sorvete, a farinha branca, esses refinados, os industrializados, tudo isso traz um envenenamento que nos traz um tamásico físico mesmo, e mental, né? Alimentos rajásicos: o gengibre, a pimenta, alho, cebola, rabanete, café, chimarrão, chá da Índia, levam a estimular, estimula muito. Então, também a gente tem que comer, mas dependendo da tua necessidade. Alimentos sáticos são os leves, que são os vegetais orgânicos, o leite orgânico, o ghee, frutas orgânicas. Lógico que quando a gente está falando aqui de todos os alimentos, é alimentos orgânicos, né? Não estamos falando dos industrializados, alimentos que já passaram por processos de refinamento, né? Alimentos com agrotóxicos. Não quero falar, não precisa se falar sobre isso. Então, eu só coloco frutas orgânicas, mas é porque às vezes tu vai optar comprar no supermercado, comprar numa feira normal da Ceasa, ou tu vai comprar um alimento em feirinhas orgânicas, opte sempre numa feirinha orgânica. Se vocês forem comprar alimentos, compre alimentos que sejam da época, e não alimentos que passam o ano todo e tem aquele alimento ali. O alimento tem a sua época de ter. Como também alimentos que nasceram próximo da tua região. Esse alimento é o que te faz bem. Então, eu falei, né, do trigo, do arroz, leva a tranquilidade, que é uma dieta lácteo-vegetariana. Eu não comentei, mas a Ayurveda ela não é vegetariana. Ela tudo na vida, tudo que nós temos de alimentos e plantas, elas são para alguém, dependendo do que tu necessita, né? Então, assim, vai ser... Aquela pessoa vai necessitar de carne, então tu vai ter que dar carne para ela. Provavelmente ela necessite para a musculatura dela.
ela não tem mais resistência, ela não tem mais músculo, ela está fraca. Ou então, tu tem que retirar a carne, eu estou falando da carne porque pode ter os vegetarianos, os veganos, né? Mas a carne, às vezes até aquela gordura do osso é necessário, né? Então a Ayurveda, ela vê tudo, todos os alimentos e o que a gente, quando a gente precisa dele, tá? Então a dieta nas estações, na Ayurveda ou então lá na Índia, se trabalha com 6 estações, né? Aqui a gente tem 4 estações. Mas o que a gente fala? Que no inverno nós precisamos de comidas mais quentes, com mais caldo, com mais óleo, né? Precisamos nos alimentar porque o clima está muito vata. Teu fogo digestivo ele é mais forte nessa época, no inverno. Enquanto que no verão é o contrário. Então, no inverno, tu pode comer comidas mais pesadas, porque é necessário, tá? Porque teu fogo digestivo está mais forte para combater esse vata que está na rua, que está externo. Já no verão, é o contrário. Teu corpo, como está com muito calor, ele necessita comer alimentos leves, frios, né? Então aceita uma água mais fresca, aceita uma comida fria, né? Então nós temos um regulador normal no corpo. Não podemos comer pimenta em pleno verão, comidas picantes, né? Ou pesadas, porque teu Agni está lá embaixo, teu fogo digestivo ele está muito fraco. Então, se comer sempre uma comida leve no verão, tu vai estar bem. Tu não desregula os doshas. Jejum. O jejum, então, são terapias paliativas, Agni fraco, digestão com toxinas, febre, uma doença instalada. O jejum estimula e aumenta o fogo digestivo, abertura dos canais, sente o corpo leve, sente uma clareza nos órgãos digestivos. Então, quando é que tu precisa de um jejum, né? Então, isso aí, temos também aquela época boa de fazer, que é entre as estações, que é o outono e primavera, que é o outono preparando o corpo para o inverno e na primavera preparando o corpo para o verão. Então são as épocas melhores de fazer um bom jejum. Tu pode fazer depois um jejum semanal, dependendo do que é necessário, ou uma vez por mês, não é? Pular uma dieta, uma alimentação, um almoço, ou uma janta, não comer, tomar só sucos ou chás, né? Dependendo a tua resistência também, tá? Então o jejuar não é bem assim, ela tem que ser acompanhada, tem que ser bem instruída, né? Não vão fazer coisas da cabeça, tem bem como o que teu corpo necessita. Então as frutas aqui nós temos, como comer frutas sempre com o estômago vazio. Por quê? Porque as frutas, como elas têm muito doce, tá? Ela tem os nutrientes, é muito sático, ela passa muito rápido. Então, quando está com o estômago vazio, tu assimila os nutrientes da fruta. Enquanto que ela, quando está misturada, tu não assimila como deveria. Tá? E elas são melhores cozidas do que crua. Então, o vata e o kapha sempre cozidas. O único que resiste bem a comer frutas cruas são mais o pita. Os cereais, tá, que são muito sáticos e eles são normalmente ajudam a equilibrar os 3 humores. Eles são provavelmente o melhor alimento de base para todos os climas e constituições, sobretudo os integrais.
Eles contêm quantidades significativas do elemento terra, necessário à formação dos tecidos, servindo também a dar consistência às fezes. Eles são fáceis a digerir, porém geralmente são ser consumidos quando os outros alimentos causam indisposição. Então, geralmente assim, tu usa ele como base. Tu nunca pode deixar de comer um arroz, uma aveia, um trigo, um triguilho, um alimento, tanto na manhã, como no meio-dia ou de noite, ele tem que estar presente. Os cereais, tá? Leguminosas, que são as propriedades energéticas e gerais. Os feijões em geral têm um sabor doce e astringente. Eles diminuem capa e pita, mas agravam o vata. São pesados e secos e por isso difíceis a digerir. Muitos feijões têm uma natureza rajásica, provocam gases. Daí tu faz o quê? Sempre com uma forma, como é que tu vai fazer esses feijões, né? Como é que tu vai deixar de molho, tu vai botar um louro, vai botar um gengibre, um cardamomo. Então, tu também tem uma forma de cozimento. Os laticínios, os produtos lácteos têm um sabor basicamente doce, né? São frio e um efeito pós-digestivo doce, porque nós trabalhamos com pós-digestivo também, né? Aí eu coloquei, mas não era necessário agora. Diminui pita e vata e aumenta a capa. Então, acalma a mente, nervos e emoções. Os laticínios têm uma natureza estática e são bons para yoga e meditação. Quem tem alergias a leite, o leite é muito batido hoje em dia, né? Mas uma forma de fazer também, uma forma de não ter efeitos colaterais do leite é colocar cúrcuma, gengibre e canela, sempre no leite para ferver. Isso faz com que ele suavize. Tá? Não, mas só que o leite também assim, não pode botar sal no leite, as pessoas fazem molho branco, isso é um crime da ama, da toxinas. Então também ele não pode ser muito fervido. Ferver demais o leite ou não ferver, tomar ele cru, faz mal, porque ele é pesado. Então não é para qualquer um. Quem tem, dizia o leite dá muco. Não, o capa é mucogênio. Ele contém muco, ele faz criar muco. Então quem é capa, não tome leite, né? Quem tem tendência a criar muco. Nozes e sementes, né? A família das nozes é o sabor doce, eles diminuem vata, mas aumentam capa e pita. As nozes são pesadas e oleosas, elas têm uma natureza sática. As nozes têm que ter também um controle, comer uma somente ao dia, e não aquele encher a mão, né, e comer. Então, ter um controle sobre isso. São muito saudáveis, mas aumenta muito o capa e o pita, porque ele é quente. E o outro é pesado, oleoso. Alimentos e seus antídotos. Então, o queijo, aqui eu coloquei assim, tu come um alimento, como eu estava falando do leite, tu coloca gengibre, cúrcuma, né, e a canela, para diminuir o efeito. Né? Então, é um antídoto que tu coloca. Então, eu coloquei aqui o queijo. Então, ele aumenta o quê? A congestão e muco. Um antídoto, pimenta do reino, o chili, que é uma pimenta também, ou caiena, que são 3 tipos, então, de pimentas. Coloca para aliviar, vamos dizer assim. Ovos, difícil de digestão, pesado. O antídoto salsa, coentro, coentro verde em folha, né? Cúrcuma e cebolas. Peixe, aumenta a pita e capa. Antídoto coco, lima ou limão. Tu coloca por cima do peixe, né? Carnes vermelhas, é pesada, e então tu colocando caiena, um cravo, né? A própria pimenta,
a própria cúrcuma, alguma coisa que alivie esse peixe, né? Porque o peixe ele também é gorduroso e quente, ele aumenta a capa e o pita. A carne vermelha é pesada, né, para a digestão, antídoto, caiena e o cravo. O cravo, as pessoas às vezes não gostam muito do aroma. Eu gosto muito, eu a aprecio, né? Tanto nos sabores doces, como também ela vai na comida salgada. Os legumes provocam gases e distensão abdominal. Um antídoto é o alho cru, a pimenta do reino, pimenta caiena e o gengibre. Tá? Então, são alguns. Outras é a cebola, que é também, as pessoas se queixam muito porque produz gases. Por quê? Porque aumenta a vata. O vata cria muitos gases, né? Estufa o intestino, a barriga. Então, o antídoto é cozida com sal ou limão, iogurte e semente de mostarda. É uma forma de aliviar. Frutas secas ressecam e pode ser agravar vata. Então, antídoto, hidratar em água. As frutas secas são as passas, né? Então, aquelas passas tu deixa de molho uma meia hora num copo com água e depois tu faz. O vata não pode comer frutas secas sem não hidratar, tá? O abacate aumenta a capa, né? Um antídoto é a cúrcuma, limão, alho e pimenta do reino. A banana aumenta a capa, o antídoto é cardamomo. Então, para cada alimento, tu tem uma forma de botar uma especiaria para melhorar aquilo ali, né? Então, é uma forma já de um tratamento, tu não precisar deixar de comer aquele alimento, mas depende como tu prepara aquele alimento, ele tem uma forma de tu ser uma digestão melhor. E assim vai a Ayurveda, trabalhando com a digestão, a forma de cair meus coisinhas. Mas dá para te escutar bem. A forma de tu poder se alimentar, né, sem proibir, porque a Ayurveda, o alimento pode estar sendo proibido naquele momento, não quer dizer que vai ser para a vida toda. Tu cura aquilo ali, tu te trata daquilo ali. Então, o que importa é tu estar sempre equilibrando teus doshas, né? Esses panchamahabhutas que estão dentro de ti. Então, tu controlando isso, tu tá bem. Tu se torna uma pessoa com uma saúde. Isso com uma rotina também diária, que é muito importante, é respeitar os horários de alimentos, respeitar o horário do teu sono, de dormir e acordar, como também evacuar. A pessoa tem que evacuar diariamente, todas as manhãs, né? Ela tem que saber que esses malas, eles são importantes para nós, é o nosso regulador. É saber se a tua língua está com ama ou não, que é as toxinas que fica parada na língua. Então retirar, tu saber que teu intestino está funcionando. Se ele está funcionando bem, a tua língua vai estar limpa. Se ela começa a parecer borra, é porque tu está com toxinas no intestino. Então tu tem que fazer uma dieta, né? Retirar alimentos pesados. E assim vai. Eu acho que é o que ficou fechado. Ficou redondinho, né? Ficou redondinho, foi uma super aula. Só um parênteses. A primeira vez que eu escutei falar de sabores, disseram assim, sabor doce. Eu disse, nossa, tá liberado de chocolate. Não é isso. Não, sabores doces são os sabores dos alimentos, né? É os paladares, né? Isso aí. Mas é assim que a Ayurveda trabalha. Dessa forma, ela parece assim, complicada e não é. Não. Porque tu tem que pensar diferente, né? Captar o que está acontecendo com aquela pessoa. A se alimentar na mesma mesa com outras pessoas, mas tu sabe que para ti vai servir algumas coisas, outras não.
Ai, Udi, eu adorei. Tu trouxe para nós aqui uma aula, eu acho que foi muito enriquecedor para quem está querendo se informar no Ayurveda. Agora essa pessoa precisa se atentar, porque foi uma bela aula. Agora ela precisa se Ah, informar para entender como é que são os Pancha Mahabhutas e não, os isso aí doshas. é só um pedacinho do iceberg, né? Realmente isso aí assim, ó, é muito vasto. Dei só umas pinceladas Mas foi e lindo. realmente assim, não tem como dar em uma hora tudo, né? Uma aula, né? Mas foi. É, Não a deixou de ser aula. uma aula aqui. E foi Não, muito legal. a aula realmente tu estuda, já faz quase 10 anos que eu estou estudando, sempre, 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 né? Então, ela é maravilhosa, Isso aí, faz deixou muito bem com, pra gente. com gostinho de quero mais aí, quero saber mais e mais. Adorei tudo, adorei as dicas. Espero que vocês também tenham gostado, que vocês tenham curtido essa palestra no dia de hoje com a Udi, né, que foi enriquecedora demais. Udi, muito obrigada por estar aqui conosco hoje, nesse sábado lindo de sol, né, Udi? E tu tá aí Isso mesmo. disposta a estar compartilhando esse amor e esse conhecimento. Muito obrigada, um beijo no teu coração, guria. Muito obrigada Gratidão a mesmo. todos, né? Gratidão a ti que me convidou e espero realmente assim a gente conseguir espalhar a Ayurveda para todos nós, para todos que queiram ter uma alimentação, uma vida com mais qualidade. É verdade, assim esperamos todos, né? Que possa Assim se que a gente propagar a espera. Ayurveda como se propaga o amor. Exatamente. Então, muito obrigada a todos que estiveram por aqui hoje, que ainda vão estar assistindo esse vídeo. Deixe lá seus comentários, caso haja alguma dúvida, eu vou estar encaminhando depois para a UD, né? Para a gente dar continuidade aí, respondendo as questões. Tá bom? Pode ser, sim. Pode ser. Ah, Um combinado abraço. então. Um grande Oi? beijo, combinado então, né? Combinado, combinado. Um grande beijo a todos e até a Beijo. próxima.